Vamos ver como se podem representar raízes quadradas na reta real, usando o Teorema de Pitágoras. Para perceberem o processo, vamos começar com um exemplo. Para isso vou construir um triângulo retângulo começando na origem da reta, com os catetos a medirem 2 unidades cada um. Temos então aqui o nosso triângulo retângulo, em que o cateto da base mede 2 unidades e o outro cateto, que está aqui na vertical, mede também 2 unidades. Portanto, o que nós pretendemos é descobrir, calcular, o comprimento da hipotenusa. Vamos designar por x esse comprimento. Para determinar a medida de x, vamos aplicar então nesse triângulo o Teorema de Pitágoras, da seguinte forma. Portanto, a hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual a este cateto, 2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é este, ao quadrado também. Portanto, mais 2 ao quadrado. Vai ficar então x ao quadrado igual, ora 2 ao quadrado é 4, portanto 4, mais 2 ao quadrado, 4 novamente. Então x ao quadrado vai ser igual, 4 mais 4, 8. Ora, x ao quadrado é igual a 8. Como nós sabemos que o x é necessariamente positivo, uma vez que se trata de uma distância, de uma medida, concluímos que o x vai ser igual à raiz quadrada de 8. Então já sabemos que a nossa hipotenusa mede exatamente raiz quadrada de 8. A questão agora é saber como é que vamos transpor essa medida para a nossa reta, uma vez que essa raiz de 8 está ali numa linha oblíqua, portanto não está propriamente na reta. Para isso vamos usar o compasso, colocando a ponta do compasso aqui neste vértice do triângulo e medindo, portanto com a abertura igual à hipotenusa. E vamos transpor essa medida para a nossa reta. E portanto o ponto onde o arco vai intersetar aqui a reta é precisamente o ponto da abscissa raiz de 8, que era o nosso objetivo. Portanto, conseguimos representar a raiz quadrada de 8 na nossa reta real. Vamos ver agora como é que podemos representar outros números que contêm raízes quadradas na reta real. Ora, aqui na linha A, podemos reparar que para além de termos uma raiz quadrada, temos aqui um sinal menos, portanto vai ser um número negativo. Para isso não nos vamos preocupar para já com o menos, mas apenas com a raiz quadrada de 10. O que nós queremos é arranjar um triângulo em que a hipotenusa meça precisamente raiz quadrada de 10. Queremos saber qual é a medida dos catetos que vamos ter nesse triângulo. Ora, no nosso teorema de Pitágoras, vamos então obter a hipotenusa ao quadrado, raiz quadrada de 10 ao quadrado, igual a um primeiro cateto ao quadrado, mais um segundo cateto ao quadrado. Nós sabemos que aquela raiz quadrada vai cortar com o quadrado. Quais serão então os catetos? Para isso vamos fazer uma lista dos primeiros quadrados perfeitos para ver como é que os conseguimos combinar de modo a obter o número 10. 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1 dá 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E vai ser suficiente para aquilo que nós queremos. Ora, com estes números, como é que eu conseguir obter o número 10? 1 mais 9 dá 10. Portanto, os meus catetos vão ser 1 e 3. Vamos lá verificar. Portanto, aqui fica 10 igual 1 ao quadrado 1, mais 3 ao quadrado 9, portanto 10 igual a 1 mais 9 está correto. Portanto, isso significa que os nossos catetos vão medir 1 e 3. Mas se eu representasse o triângulo como fizemos há pouco, portanto deste lado, nós iríamos obter raiz de 10, a representação da raiz de 10. Nós queremos negativo menos raiz de 10, portanto vamos ter que representar do outro lado. Eu vou então representar o triângulo, portanto à esquerda da origem. Qualquer um dos catetos pode estar na horizontal, eu vou optar por representar o maior, portanto o 3 na horizontal fica uma figura mais simples de construir, embora a diferença não seja muito grande, e o cateto com uma unidade na vertical. Portanto, repito, podia perfeitamente ser ao contrário, mas eu vou fazer desta forma. Portanto, 3 na horizontal e 1 na vertical tem que ser do lado esquerdo da origem,
porque o número que queremos representar é negativo. Então, esta hipotenusa já verificamos que vai ter comprimento raiz quadrada de 10. E agora, ao transpormos e tendo em conta que estamos do lado esquerdo da origem, portanto vamos transpor com o compasso, temos a garantia que vamos representar o ponto da abscissa menos raiz de 10. Para a linha B, vamos seguir exatamente o mesmo processo e vamos nos focar na raiz quadrada de 2. Portanto, não vamos considerar ainda o 2 que está antes da raiz. Para isso, vamos observar que são necessários duas vezes o número 1. Portanto, os dois catetos vão medir ambos 1. Portanto, a raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, os catetos vão medir 1 cada um. Vamos então verificar. Portanto, a raiz de 2 ao quadrado é a mesma questão de há pouco. A raiz quadrada corta com o quadrado. Vai ficar 2 igual a 1 mais 1. Portanto, está correto. Agora, para fazer a representação, e tendo em conta que temos ali o 2 antes da raiz quadrada de 2, não vamos começar o nosso triângulo na origem. Vamos começá-lo no 2, que é a parte inteira que aparece antes da raiz quadrada. Portanto, mas virado para a direita, uma vez que a raiz quadrada de 2 está precedida de um sinal mais. Portanto, o nosso triângulo vai ter um cateto com uma unidade, o outro cateto também com uma unidade, de modo a garantir que a hipotenusa vai medir exatamente raiz de 2. Como nós estamos a começar no 2 e não na origem, portanto, essa raiz de 2 vai somar ao 2 onde nós estamos a começar. E dessa forma, com o processo do compasso, portanto, para transpor essa raiz de 2 para o eixo horizontal, vamos garantir que o número obtido vai ser 2 mais raiz de 2. Portanto, a raiz de 2, a começar a partir do 2, portanto vai somar 2 mais raiz de 2. E é essa a abscissa do ponto que nós obtivemos e que estamos a assinalar. Portanto, para recapitular, quando temos um sinal menos antes da raiz quadrada, devemos representar o nosso triângulo retângulo com o ângulo reto do lado esquerdo. Portanto, para o triângulo retângulo ficar do lado das abscissas negativas. Quando a raiz quadrada tem um sinal mais, portanto, vamos representar para a direita. Quando nos aparece um número para além da raiz quadrada, em vez de começar o nosso triângulo na origem da reta, vamos começá-lo precisamente nesse valor. Portanto, neste caso tínhamos um 2, começamos o nosso triângulo com o vértice no 2 e depois o resto é igual. Portanto, se a raiz tiver um sinal mais, representamos o nosso triângulo retângulo de modo a ter o ângulo reto da direita. Se tiver um sinal menos, será do lado esquerdo.